No último dia 18 de janeiro, a presidente Dilma, no Piauí, disse que o governo pretende pôr fim à pobreza extrema ainda no início de 2014. Eu citei entre aspas. O governo pretende pôr fim à pobreza extrema ainda no início de 2014. É voluntarismo para ninguém pôr defeito, convenhamos. Mas 17 dias depois, no dia 2 de fevereiro, dessa vez no Paraná, a presidente foi além. O prazo para terminar com a extrema pobreza no Brasil, que era para 2014, foi antecipado para março desse ano. Quer dizer, daqui a 15 dias, vai acabar a extrema pobreza no Brasil. Vejam, senhores, que coisa maravilhosa. Esse, no fundo, foi o pano de fundo, esse triunfalismo esteve presente no ato ocorrido hoje no Palácio do Planalto, onde foi lançado mais um slogan: o fim da miséria é só o começo. É um slogan que tem uma certa ressonância, um certo eco churchilliano, de Churchill. O Churchill que disse uma vez que quando a Inglaterra ganhou uma primeira batalha, os exércitos britânicos ganharam uma primeira batalha no norte da África, ele diz o seguinte: esse não é o começo do fim, é o fim do começo. João Santana, captando esta mensagem, esta frase churchilliana, deu-lhe uma nova roupagem e ela se transformou em mais um slogan do governo Dilma. O fim do começo, em primeiro lugar, além do voluntarismo a que já me referi, revela também um profundo desconhecimento da história do Brasil. Profundo desconhecimento da história recente do Brasil. Como se os esforços do povo brasileiro para reduzir e acabar, para combater os níveis de extrema pobreza vigentes no país, ainda hoje, e que não vão, infelizmente, acabar daqui a 15 dias, esses esforços não começaram quando o PT foi eleito, quando o presidente Lula foi eleito pela primeira vez. É muita presunção imaginar que a luta contra a pobreza começa com a chegada do presidente Lula ao governo. A bem da verdade, senhora presidente, só para me lembrar da história mais recente, o Fundo Rural de 1971 foi instituído ainda no regime militar, assistência ao trabalhador rural, que 2 anos depois da sua criação passou a atender também pescadores e garimpeiros. A Constituição de 1988 foi um marco fundamental na luta contra a pobreza do nosso país. Ali está um programa de ação para todas as forças progressistas e democráticas. E não apenas do PT, não apenas slogan de propaganda petista. Foi na Constituição de 88, aliás, que era o Fundo Rural, se transformou na aposentadoria rural, vinculada ao salário mínimo. A aposentadoria rural de um salário mínimo, que tirou da miséria milhões e milhões de pessoas que viviam no trabalho agrícola e que não tinham condições de comprovar a sua recolhimento à Previdência Social. É também da herança da Revolução, herança bendita da Constituição de 88, a Lei Orgânica de Assistência Social, que instituiu 2 programas até o valor do benefício de um salário mínimo, com impacto extremamente positivo na redução da pobreza, que é a Previdência Rural e o benefício de prestação continuada. Tudo isso, senhora presidente, para chegar depois ao governo Fernando Henrique Cardoso, onde foi instituída a Bolsa Escola, onde foram instituídas outras formas de transferência direta de renda para as pessoas mais pobres, como o Vale Gás, como auxílio para as pessoas gestantes, e que o presidente Lula fez bem em unificar num único programa. Mas isso não nasce nem sequer com o Fernando Henrique. Nasce com Cristóvão Buarque aqui em Brasília, passa pelo prefeito Magalhães Teixeira em Campinas. Isso não caiu do céu, não foi inventado pelo PT. Não é? Agora, diz a presidente que hoje
A novidade é que ela vai incluir no seu cadastro, falta nas nossas contas muito pouco, nós vamos zerar o cadastro. Ora, esse cadastro foi criado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Um cadastro que continua existindo até hoje, e até hoje é utilizado pelo governo no pagamento da sua Bolsa Família. Só que a vinculação, a exigência do curso à escola, da frequência à escola, infelizmente se esfumou. Não é? Agora, por falar em contas, é preciso que se pergunte à presidente que contas são estas. Porque o número de miseráveis no Brasil aumenta e diminui ao sabor dos governos do PT. O número que o PT usava quando era oposição e mesmo quando assumiu o governo federal era, segundo o presidente Lula, o seu objetivo era garantir, nos seus primeiros 4 anos de governo, 3 refeições diárias a 9 milhões e 300 mil famílias, ou seja, 44 milhões de pessoas. E os 16 milhões do lançamento do Brasil Sem Miséria? Os 19 milhões que são anunciados nas estatísticas oficiais e repetidos pela senhora presidente, que já teriam saído da miséria nos últimos 2 anos? Ou ainda, 22 milhões, dentre os quais a presidente diz ainda que precisam resgatados 2,5 milhões da situação de miséria. Hoje parece que nós voltamos às estatísticas anteriores à chegada no governo do presidente Lula. A presidente afirmou que Lula tirou 36 milhões. E agora, ela, que tem a ambição de ir além, até porque já sente o fantasma do presidente Lula rondando a sua pretensão, o seu desejo de se candidatar à reeleição, deseja ir além. Quer encontrar mais 2,5 milhões, que somados aos 19 milhões e meio que ela mesma teria retirado da pobreza, chegamos aos 58 milhões de pessoas que se encontrariam, segundo as diferentes versões do PT, em condições de extrema pobreza. É claro, senhor presidente, que existe uma pobreza torpe no Brasil, uma pobreza que precisa ser combatida, e eu saúdo todos os esforços de todos os governos para reduzir esses níveis. Mas eu queria lembrar também, senhora presidente, que a situação de extrema pobreza não se mede apenas pelo nível da renda monetária. A situação da extrema pobreza é medida também pelo acesso à escola, pelo acesso ao saneamento básico, pelo acesso à água potável, pelo acesso à segurança pública, pelo acesso a uma saúde decente. Tudo isso constitui a soma de situações adversas em cada uma dessas facetas constitui uma situação de extrema pobreza. E eu me pergunto o que está fazendo o governo do PT para enfrentar todas essas questões que, somadas, configuram uma situação extremamente difícil para a maioria do povo brasileiro. Ouço o nosso querido líder José Agripino. Senador Aloysio, Vossa Excelência ontem fez, no começo da tarde, um primoroso discurso sobre a Petrobras. Eu não estava presente no plenário, assisti pelo rádio do automóvel e aqui falei, aí pelas 4 da tarde, Vossa Excelência já não estava mais também no plenário, sobre o quadro da economia brasileira, na minha visão. Falando exatamente na linha do que Vossa Excelência está falando. Até 2008, o mundo apresentou índices de crescimento fantásticos, e o Brasil também, produzindo grandes superávites fiscais que países como Chile, como México, como a Colômbia, como o Peru, eu não quero nem falar na Índia, na China, na Coreia, aplicaram em baixar a carga tributária, em relativizar as dificuldades da burocracia, em fazer uma infraestrutura up-to-date, adequada para diminuir o custo do país, como forma de projetar os seus países para o futuro de forma competitiva para garantir emprego. O que dá dignidade às pessoas, o que acaba com pobreza, é geração de emprego. E eu dizia que o Brasil havia aplicado boa parte de sua receita fiscal, dos seus superávites fiscais, que bateram recorde durante vários anos, numa coisa que eu aplaudia, que era o programa Bolsa Família. Mas esqueceu de fazer o dever de casa, e que produziu o senador Aloysio Nunes, o que está hoje nos jornais. O programa Bolsa Família começou
a ser aplicado no município de Guariba, no Piauí. Os índices de pobreza de Guariba caíram, porque a renda pública foi doada a pessoas muito pobres que deixaram de ser miseráveis. Mas o que está ocorrendo hoje em Guariba é uma monumental migração de jovens que não têm oportunidade de emprego e que estão indo embora de Guariba. Eles que têm uma dignidade a preservar e que entendem que pobreza não é combatida com uma doação de um salário de Bolsa Família, mas sim com um bom emprego, estão indo embora. O melhor da nossa população, que é a nossa juventude. A flor da juventude. O que nós estamos assistindo hoje, senador Aloysio, com o lançamento de mais 2,5 milhões de alistados, é uma coisa muito boa por um lado e muito perigosa pelo outro. Porque eu temo que esta massa de população muito pobre, que está deixando de ser pobre, se habitue aos favores do governo, que eu não sei até quando poderão ser concedidos, e percam o estímulo ao que o jovem dos Estados Unidos, ou da Colômbia, ou do Peru, ou do Chile, ou do Uruguai, busca fazer, que é, pelas condições que lhes são oferecidas de educação, de preparo, de profissionalização, obter um emprego que este sim o alforria da pobreza em termos definitivos. Eu gostaria de colocar essa minha modesta contribuição ao discurso muito oportuno de Vossa Excelência. Contribuição preciosa, nobre líder José Agripino. E apenas para concluir, senhora presidente, Vossa Excelência pergunta até quando esses benefícios poderão ser concedidos. Eu penso, meu caro senador, que não vai demorar muito para isso chegar no limite, porque a situação das contas públicas brasileiras, elas só se sustentam mal e mal graças aos artifícios contábeis que o governo faz para mascarar o seu déficit e graças também ao aumento da carga tributária, que, sendo a nossa estrutura tributária profundamente regressiva, ou seja, paga mais quem ganha menos, os pobres pagam mais impostos que os ricos. Estrutura tributária essa na qual o PT, em 10 anos de governo, jamais pretendeu, no seu caráter, digamos, antissocial, alterar. Pelo contrário, preserva. Não é? Essa situação está chegando ao seu limite. Não é? Com o nível de investimento de 1% do PIB, não haverá empregos para sustentar, para abrir uma nova perspectiva de vida aos jovens a que Vossa Excelência se refere. E a caristia é uma mão cruel, porque a mão bondosa, propagandista da presidente Dilma, lança mais um programa. O fim da miséria é o começo. Mas com a outra mão, a mão da caristia, a mão da inflação, sobretudo nos gêneros de primeira necessidade, ela tira o pouco que acaba de dar. Por isso, senhora presidente, é que eu queria, com esse meu discurso, saudando a todos os esforços para reduzir a pobreza no Brasil, dizer à senhora presidente, como dizem os jovens hoje, menos, presidente Dilma, menos.